Retorno de slide de máquina de escrever. Em novembro de 2006, um encontro com OVNI ocorreu no aeroporto O'Hare de Chicago, envolvendo vários observadores treinados, incluindo pilotos, controladores de voo e funcionários do aeroporto. O avistamento é um dos muitos que envolvem trabalhadores da aviação, e se soma ao conjunto de evidências que provam que pilotos e outros observadores treinados veem OVNIs com mais frequência do que confissões públicas tendem a indicar. O caso do OVNI de O'Hare também revela até que ponto companhias aéreas, aeroportos e autoridades reguladoras ainda intervêm para impedir que esses avistamentos cheguem à população em geral. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever. Em 7 de novembro de 2006, Chicago estava nublado, com um teto de nuvens baixo a cerca de 1.900 pés, ou 580 metros. Por volta das 16 horas, a equipe do Aeroporto Internacional O'Hare estava lidando com um alto volume de tráfego quando muitos notaram um objeto cinza parado, pairando diretamente acima de um portão do aeroporto. A primeira evidência da aparição do OVNI vem de Craig Burzich, controlador de solo de entrada da Administração Federal de Aviação, ou FAA. Às 15 horas e 58, Burzich foi gravado aconselhando o piloto do voo 5668 da Gateway Airlines a ter cuidado, pois alguém havia relatado um OVNI ou disco voador acima do saguão C. Burzich em gravação de áudio, alguém relatou um OVNI ou disco voador acima do saguão Charlie, sério. Mecânico não identificado, excelente. Burzich, sim, então ninguém pode. Vou ficar de olhos abertos. Burzich, ninguém pode ver, mas tenha cuidado. Tudo bem. A próxima testemunha a ver o objeto e se apresentar. Sobre ele foi um ex-âncora de rádio e repórter anônimo conhecido como J.H., que por acaso tinha experiência com muitos tipos de aeronaves. J.H. estava a caminho do aeroporto com uma amiga quando notou o objeto no céu pela primeira vez. Por volta das 4 horas, no cruzamento da Manhattan Boulevard e Irving Park RD observado de lado, o OVNI era uniformemente elíptico, mais grosso que um frisbee. Outras pessoas na estrada também viram e estavam tentando tirar fotos. J.H. e sua amiga observou dessa posição por menos de 1 minuto antes de estacionarem no terminal internacional. Por cerca de 10 minutos depois, eles ficaram parados observando o OVNI a uma distância estimada de 400 metros, ou 0,4 km. J.H. imaginou que pelo menos 15 testemunhas no local já estavam olhando para o objeto, com várias delas tirando fotos. Ela estimou que o OVNI estava pairando de 300 a 400 pés abaixo do teto de nuvens. Desse ângulo, o objeto parecia mais alto, no meio, com bordas mais estreitas e arredondadas. Cálculos posteriores estimaram que o objeto tinha entre 18 e 88 pés de largura, ou cerca de 5,5 a 27 metros. Era completamente sem características, sem luzes, sem motores ou escapamentos aparentes, com uma superfície levemente reflexiva, como cerâmica ou metal polido, refletindo o asfalto abaixo. Seu fundo parecia cinza escuro, enquanto o topo parecia quase absorver a cor esbranquiçada das nuvens. J.H. também notou alguma distorção difusa no ar ao redor, o que ela pensou que poderia ter sido devido ao objeto girando rapidamente, embora ela não tivesse certeza disso. Um mecânico de rampa da United, conhecido apenas como Sr. XX, estava na pista direcionando um avião da United de volta ao portão C-17, quando alegou que se sentiu inexplicavelmente compelido a olhar para cima. Ele ficou surpreso ao avistar um objeto metálico redondo e giratório pairando silenciosamente a uma distância estimada entre 150 e 300 metros acima dele. O mecânico comunicou-se por rádio com o centro de operações e então notificou a tripulação do Boeing 737-500 que ele dirigia. Ele estimou que seu avistamento durou apenas cerca de 2 minutos e que pelo menos outras 10 pessoas também avistaram o OVNI. O aviso do mecânico levou os 2 pilotos do 737 estacionados no portão C-17 a abrirem as janelas laterais para ver melhor. O primeiro oficial, que tinha mais de 13.000 horas de voo na época em que foi avistado, mais tarde o descreveu como sendo perfeitamente redondo e silencioso, de cor alumínio sujo e muito estável. Os dois teriam observado o objeto por 5 minutos. Outras 2 testemunhas eram mecânicos de aviação da United, um dos quais compartilhou sua história anonimamente. Joe, como é conhecido, estava na cabine de um Boeing 777 vazio com seu colega de trabalho, perto das 4 horas. Quando ouviram um piloto no rádio mencionando um objeto em forma de disco sobre o portão C-17.
Enquanto o avião taxiava pelo Terminal C, os mecânicos observaram um objeto oval cinza escuro pairando de 30 a 60 metros abaixo da camada de nuvens, e eles o observaram por 30 a 60 segundos. Joe declarou mais tarde que o que viu definitivamente não era uma aeronave, embora estivesse turvo na parte inferior e nas duas extremidades, mas mais claro na parte superior. Dois detalhes únicos do relatório de Joe são suas alegações de que o objeto deixou um rastro e que ele viu aeronaves nas proximidades ou aeronaves perseguindo o objeto. O último avistamento verificado foi de um gerente da United que estava trabalhando no centro de operações de uma estação por volta das 16h30, quando ouviu falar do OVNI pelo rádio e correu para fora do escritório para dar uma olhada. O gerente descreveu-a como um objeto metálico escuro elíptico, pairando sobre o C-17 a aproximadamente 1000 pés. Ele observou-a pairando ali por cerca de 1 minuto. O OVNI permaneceu no local por um total de pelo menos 13 a 14 minutos, de acordo com JH, que teve a observação mais longa. O OVNI então disparou para cima em grande velocidade, criando um buraco circular na camada de nuvens e desaparecendo de vista, enquanto a maioria das testemunhas abaixo do objeto relataram uma partida reta para cima. O gerente e JH, que estavam mais distantes, notaram um movimento lateral para o leste, cobrindo entre 200 e 400 pés antes de atingir as nuvens. JH também relataram que não houve aceleração perceptível do objeto, nem estrondo sônico. Não mais que 14 minutos depois, o vento fechou o buraco nas nuvens. Relatos de testemunhas divergem quanto ao horário de partida do OVNI, com estimativas variando entre 16h18 e 16h34. O gerente da United e o funcionário da rampa disseram que o objeto decolou depois das 4h30. Mas as comunicações dos mecânicos que taxiavam o avião confirmam que o OVNI ficou visível entre 15h57 e 16h18, e que o OVNI desapareceu quando eles voltaram a verificar por volta das 4h20. Considerando as discrepâncias nos horários, é possível que o OVNI tenha desaparecido após ter sido relatado pela primeira vez, antes das 3h58, e depois retornado possivelmente 2 vezes. Teclas pesadas da máquina de escrever. Retorno do slide da máquina de escrever após a partida do OVNI. O gerente da companhia aérea ligou imediatamente para o centro de operações da United para confirmar o avistamento e depois saiu para falar com outras testemunhas. Ele também observou que a próxima aeronave a entrar no portão C-17 teve problemas elétricos. A FAA não relatou nenhum retorno de radar correspondente aos avistamentos, embora seja importante notar que seus sistemas de radar não foram projetados para objetos estacionários ou aqueles viajando em alta velocidade. Algumas testemunhas afirmaram mais tarde que funcionários da United Airlines as entrevistaram após o incidente e pediram que escrevessem relatórios e desenhassem esboços do OVNI. Eles também aconselharam os funcionários a não falarem sobre seus avistamentos. No entanto, pelo menos uma testemunha em uma entrevista à CNN TV disse que a gerência de sua companhia aérea nunca o pressionou para ficar quieto. O diretor do National UFO Reporting Center, ou NUFOC, Peter Davenport, começou a receber relatos de testemunhas na data do incidente. Posteriormente, publicou os relatos completos das testemunhas no site do Reporting Center. Relatórios enviados ao NUFOC revelam mais avistamentos antes e depois das 16 horas. Às 12h15, quase 4 horas antes do avistamento principal, 2 testemunhas em Woodley, Illinois, a oeste de Orary, viram vários objetos brancos circulares pairando sobre o aeroporto. Os OVNIs pairaram silenciosamente no mesmo lugar por 15 minutos e, uma vez, 2 deles bateram um no outro antes de todos voarem para longe. O depoimento também afirma que um ou mais OVNIs emitiram outros objetos e notaram outras aeronaves nas proximidades. Outra possível testemunha é uma pessoa anônima, que enviou seu depoimento em janeiro de 2007 para abovtopsecret.com sob o pseudônimo Rampage X. Esta testemunha afirma ter sido um dos 3 carregadores de bagagem que viram o OVNI enquanto transportavam bagagem perto do saguão C. A testemunha o descreveu como um disco gordo cinza e brilhante a mais de 1000 pés de altitude. De forma única, ele ou ela afirmou que o objeto mudou um pouco de um lado para o outro. O agente de pista X apontou o objeto para a tripulação da cabine do avião próximo e disse que o piloto claramente comunicou o objeto por rádio após vê-lo.
Outro avistamento ocorreu perto das 17 horas. Em Aurora, Illinois, aproximadamente 42 quilômetros a sudoeste de Orare. Uma família na varanda dos fundos de sua casa viu um objeto prateado, silencioso, redondo e muito brilhante, que pairava no mesmo nível das poucas nuvens ao redor. O avistamento durou apenas de 20 a 30 segundos. Mas o pai estimou sua altitude em torno de 1.000 pés e presumiu que tivesse formato redondo. A primeira cobertura da mídia sobre o incidente de Orare ocorreu 8 dias após o fato, em 15 de novembro, quando Davenport foi entrevistado na Rádio Coast TO Coast por George Noory. Quase um mês depois, Davenport e uma testemunha foram entrevistados no programa de rádio de Jefferson, e os avistamentos foram publicados no jornal Chicago Sun no dia de Natal. No dia seguinte à sua aparição no programa de Jefferson, Davenport contatou o Chicago Tribune. O repórter de transporte do Tribune, John Hilkevich, falou com Davenport e entrevistou 6 testemunhas. Em 29 de dezembro, Hilkevich foi entrevistado na Chicago Land Television, ou CLTV, e 3 dias depois na NPR. Mas foi seu artigo de 1º de janeiro para o Tribune que trouxe a história à atenção internacional. Tornou-se o artigo mais lido de todos os tempos no site do Tribune, ganhando rapidamente mais de 1 milhão de visitas em todo o mundo. No mesmo dia em que o artigo foi publicado, Hilkevich e o apresentador do noticiário da CLTV foram ouvidos discutindo animadamente o caso antes da transmissão ao vivo. Apresentador: obrigado, como vai? Hilkevich: ocupado com toda essa coisa de OVNIs. Apresentador: meu Deus, você viu o programa passar na Fox Crown na segunda à noite? Hilkevich: sério? Estava em todo lugar. Apresentador: sim. Hilkevich: na CNN, minha 4ª aparição hoje. Apresentador: sério? Hilkevich: toda. MSNBC, toda a rede. Apresentador: meu Deus. Hilkevich: a United agora reconhece que foi abordada por funcionários. Apresentador: MHM, ok. Hilkevich: então eles fizeram essa reviravolta e é. Apresentador: eles ainda estão seguindo os fenômenos climáticos. Hilkevich: sim, eles não mudaram a história. É que eu só. Apresentador: eles. Hilkevich: ouvi de outras pessoas, sabe? Desde então, essa explicação simplesmente não cola. Hilkevich: então, realmente existe esse sentimento universal de que o governo sabe muito mais do que está disposto a revelar. Apresentador: cara. Certo. Nas semanas seguintes, muitos outros veículos publicaram a cobertura dos eventos, incluindo os sites CNN e MSNBC. Em 6 de janeiro, o mecânico Joe foi entrevistado na sombra pela emissora CNN, sendo a primeira testemunha a aparecer na TV. Hilkevich declarou em uma entrevista que ficou impressionado com o caso e descreveu todas as testemunhas com quem falou como profissionais da aviação e observadores confiáveis. Hilkevich reforçou o ponto de que as testemunhas não alegaram que o objeto era uma nave espacial de outro planeta. Eles enfatizaram que o objeto não era identificado e representava um risco à segurança, por ter violado o espaço aéreo restrito. As testemunhas que falaram posteriormente à mídia disseram que tinham certeza de que o objeto não era um avião, helicóptero, dirigível, balão meteorológico, fenômeno de luz ou meteorológico, ou qualquer construção humana conhecida. Teclas pesadas da máquina de escrever. Retorno da máquina de escrever. Embora as testemunhas tenham sido inflexíveis em seus relatos, as autoridades da companhia aérea, do aeroporto e até mesmo as agências reguladoras minimizaram o incidente a ponto de mentir sobre as evidências. Autoridades da United e da FAA disseram inicialmente a Hilkevich que não tinham informações sobre o avistamento, apesar de vários funcionários terem relatado o ocorrido à companhia aérea. A porta-voz do United, Megan McCarthy, afirmou que as autoridades também não tinham nenhum registro, incluindo nada no registro do gerente de plantão. A United e a FAA tiveram que admitir conhecimento do incidente depois que Hilkevich e o NARCA, ou Centro Nacional de Relatórios de Aviação sobre Fenômenos Anômalos, entraram com pedidos de lei de liberdade de informação. Uma revisão das comunicações de tráfego aéreo obtidas revelou 4 gravações nas quais controladores e pilotos discutiam sobre o OVNI. Quando questionado por repórteres da CNN, um porta-voz da United Airlines disse que o evento não era algo que a United investigaria, e encaminhou uma investigação mais aprofundada à FAA, a Administração de Segurança nos Transportes, ou TSA, e o Departamento de Aviação de Chicago fizeram a mesma coisa. No entanto, a porta-voz da FAA, Elizabeth Isham Corey, afirmou que sua agência não tinha poder para investigar. Anos depois, Hilkevich caracterizou as ações da United e da FAA como um encobrimento. Ele chegou a afirmar que pesquisadores universitários o contataram com histórias semelhantes de obstrução por parte do governo.
Corey alegou que nenhum de seus controladores viu o objeto, e uma verificação preliminar do radar não encontrou nada fora do comum. Ela concluiu que o evento foi causado por um fenômeno climático e indicou que a FAA não investigaria mais a fundo. Ela também sugeriu que o suposto OVNI era apenas o reflexo das luzes do aeroporto na cobertura de nuvens baixas, apesar do evento ter terminado depois das 16h30, vários minutos antes do pôr do sol. Testemunha JH também confirmou definitivamente que ainda estava claro e que não havia luzes acessas no aeroporto. E o Kevin revelou ainda que os meteorologistas e astrônomos com quem ele falou disseram que a explicação da reflexão da luz era uma farsa. Depois que essa hipótese encontrou resistência, a FAA mudou o foco para o buraco deixado nas nuvens. Anos depois, o porta-voz da FAA, Tony Malinaro, alegou que havia ausência de qualquer tipo de evidência factual sobre o evento. Malinaro destacou o fenômeno natural das faixas de queda, frequentemente chamadas de nuvens perfuradas, sugerindo que as testemunhas devem ter visto o buraco redondo e imaginado o objeto redondo que o fez. Teclas pesadas da máquina de escrever. Retorno do slide da máquina de escrever. Em seu livro de 2010, UFOs, Generals, Pilots, and Government Officials on the Record, a jornalista investigativa Leslie Keane incluiu um capítulo sobre o caso Orari. Keane conversou com especialistas em clima e descobriu que o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos relatou uma temperatura de 53 graus F a 1.900 pés naquele dia, o que está bem acima de zero e não é frio o suficiente para produzir uma sequência de quedas. Além disso, Keane ressalta que as sequências de queda ocorrem quando cristais de gelo de uma camada de nuvens mais alta caem sobre uma mais baixa. Isso contrariava a explicação do porta-voz da FAA, que sustentava que o vapor, de alguma forma, ascendeu através das nuvens, desafiando a gravidade. Na noite do incidente, Davenport contatou o Dr. Richard F. Haynes, um ex-cientista pesquisador da NASA e ufólogo, com décadas de experiência em aviação. Haynes já havia ajudado a formar o NARCAP em 1999, fornecendo uma maneira para pilotos e controladores de tráfego aéreo fazerem relatórios confidenciais de OVNIs. Haynes liderou uma investigação do incidente, auxiliado pelo meteorologista William Puckett, pelo engenheiro aeroespacial Lawrence Lenk, pelo piloto canadense e profissional de aviação Donald Ledger e outros 5 especialistas. A equipe confirmou que nenhum balão meteorológico foi lançado nas proximidades de Orari na data do incidente. Eles também calcularam que a energia necessária para evaporar a nuvem circundante tão rapidamente é de cerca de 100 megawatts, MW, equivalente à energia consumida por um Boeing 747 voando por mais de 7 horas. Em comparação, objetos transportados pelo ar, como aeronaves, foguetes e projéteis de artilharia, não fazem buracos nas nuvens por onde passam. A equipe também observou vários outros casos, já em 1947, em que OVNIs abriram buracos nas nuvens. Em 9 de março, a equipe de Haynes produziu um relatório sobre sua investigação totalizando mais de 150 páginas. O relatório concluiu que um objeto aparentemente sólido estava presente e que representava riscos potenciais à segurança. Eles também verificaram que a localização do OVNI era muito provavelmente fora do alcance de visão da torre principal e das torres de controle de rampa da United. Dada a falha do radar de Orari em detectar o OVNI, os autores expressaram sua esperança de que o relatório ajudasse a construir o caso para uma investigação governamental e ressaltasse a necessidade de monitorar uma gama mais ampla de fenômenos eletromagnéticos em nossos céus. Embora várias testemunhas tenham insistido que as pessoas estavam tirando fotos durante o incidente, muitas das fotos apresentadas ao público foram comprovadamente falsas. Nenhuma fotografia do OVNI de Orari foi confirmada como genuína por meio de análises rigorosas. O caso Orari foi o foco de um episódio de 2009 do UFO Hunters. Os anfitriões entrevistaram Yukevich Ben, como o diretor executivo da NARCAP, Ted Rowe, e William Puckett, que contribuíram para o relatório da NARCAP. O episódio também incluiu a primeira entrevista na TV com o controlador Craig Burzich, que confirmou que ele e sua equipe na torre não viram o OVNI, apesar de sua linha de visão permitir que o vissem. O caso também foi analisado no documentário de 2011 Secret Access, UFOs on the Record, que contou com a participação de Keane Haynes. Melhor do que a maioria dos avistamentos de OVNIs, o incidente em Orari mostra as dificuldades que testemunhas que trabalham na aviação enfrentam para comunicar suas experiências ao público e aos investigadores independentes.
A FAA há muito tempo tenta se esquivar da questão dos OVNIs e se esquivar da responsabilidade de investigar avistamentos. A política deles determina que membros do público que testemunharem OVNIs devem entrar em contato com grupos de denúncias de OVNIs ou com as autoridades locais. Além disso, os pilotos que relatam seus avistamentos, e especialmente aqueles que falam com a mídia, podem enfrentar repercussões de seus superiores. Por exemplo, o piloto do voo 1628 da Japan Airlines foi afastado do serviço logo após relatar seu avistamento de OVNI no Alasca em 1986 e teve que passar vários anos em um trabalho administrativo antes de ser reintegrado como piloto. Contudo, nem todas as companhias aéreas são tão reservadas. Por exemplo, em junho de 2007, o capitão da Aurigny Airlines, Ray Boyer, estava voando perto da ilha de Alderney, ao sul da Inglaterra, quando ele, seus passageiros e outro piloto em um avião próximo avistaram dois grandes OVNIs brancos e brilhantes, em forma de charuto, durante o voo. Boyer revelou que sua companhia aérea o encorajou ativamente a tornar público o ocorrido após ser questionado pela imprensa sobre o avistamento. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide da máquina de escrever. O incidente no aeroporto Horária 1. Lembrete recente de que avistamentos em massa de OVNIs ainda ocorrem. E que na América, pelo menos, testemunhas e investigadores ainda são ignorados por todas as autoridades em sua busca por explicações. Há muitos casos registrados ao redor do mundo que comprovam que pilotos e outros trabalhadores de companhias aéreas veem OVNIs e os relatam por todos os canais adequados. Mas há razões para acreditar que haveria muito mais casos conhecidos pelo público se as companhias aéreas e agências reguladoras fossem mais transparentes com as evidências.